Oi, gente, boa noite. Estou aqui novamente para dar mais umas dicas para vocês de gramática. Espero que ajude, principalmente o pessoal que vai fazer concurso público. Tem muito concurso agora, né? Então, preste atenção. Hoje nós vamos falar do verbo haver. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer, ele é um verbo impessoal. Cai muito em prova de concurso. E o que é um verbo impessoal? O verbo impessoal é aquele que não tem sujeito, ele não aceita sujeito. Não existe ninguém praticando a ação verbal de haver, né? Quando o haver tiver no sentido de existir, acontecer, ocorrer. Então, nós chamamos de verbo impessoal, verbo sem sujeito. E o que acontece com esse verbo impessoal? O verbo impessoal, ele não aceita plural. Então, por exemplo, eu não devo falar haviam pessoas, haviam coisas, haviam problemas, houveram, haveriam, porque o verbo haver, nesse sentido de ocorrer, existir, acontecer, ele não aceita sujeito, então ele também não aceita o plural, tá? Mas o problema deste verbo em concurso é porque ele pode aparecer como verbo auxiliar de um outro verbo. Quando o verbo haver funciona como verbo auxiliar, ele é variável, ele aceita sujeito, ele é pessoal, então ele aceita plural. E aí vem, né, aquela questão, se você decora a regra, decora que se aparecer o verbo haver no plural, a questão vai estar errada, você corre risco de errar, uma questão de prova, tá? Então, olha aqui o que eu fiz para vocês, espero que dê para ler direitinho. Eu coloquei aqui bem simplificado, que haver é impessoal, ou seja, não aceita plural, não tem sujeito. Haver também é verbo auxiliar de um outro verbo, tá? Aqui ele vai aceitar plural, ele vai aceitar o sujeito, vai concordar com esse sujeito. Verbo impessoal sem plural, auxiliar concorda com o sujeito. Põe isso na cabeça. Exemplos. Havia pessoas na sala. Corretíssimo. Havia pessoas na sala. É a mesma coisa de dizer que existiam pessoas na sala. Pessoas aqui não é o sujeito do verbo haver, porque o verbo haver não aceita sujeito. Já falei, né? Verbo haver não aceita sujeito. Então, aqui ele é um verbo transitivo direto, ele pede objeto direto, que seria a palavra pessoas. E havia o quê? Pessoas. É um verbo diferenciado, né? Ele é diferente dos outros. Mas vamos memorizar isso aqui, que o verbo haver no sentido de existir, acontecer ou ocorrer, não tem sujeito, não aceita plural. A mesma coisa aconteceria se eu falasse houveram acidentes, não houveram acidentes, houve acidentes. Acidentes não é o sujeito do verbo haver nesse caso, porque o verbo haver está no sentido de ocorreram, aconteceram, né, acidentes, tá? Então, haviam pessoas na sala, de jeito nenhum. O caso que pode criar uma confusão, que pode fazer a pessoa errar numa prova de concurso, é o verbo haver no sentido de auxiliar, ele está auxiliando um outro. Então, aqui nesse caso, ó, haviam falado a verdade os alunos, olha só, haviam falado a verdade os alunos. Haviam falado, tem dois verbos. Haver aí está como auxiliar do verbo falar. O verbo falar é um verbo de ação, é um verbo que aceita sujeito. Alguém fala a verdade, alguém pratica a ação de falar a verdade. Quem falou a verdade? Os alunos. Se os alunos falaram a verdade, os alunos representam aí o sujeito. Então, haviam falado a verdade os alunos haviam falado. Havia um plural para concordar com o sujeito alunos, porque quem manda aí não é o verbo haver, é o verbo principal, que é o verbo falar. Então, haver como auxiliar pode ir para o plural, vai depender do sujeito da frase. E também temos que tomar muito cuidado quando o verbo haver aparecer numa locução verbal em que ele não é o verbo auxiliar. Ele pode ser auxiliado por um outro verbo. E aí, nesse caso, quem manda é o verbo haver. E se ele tiver no sentido de existir, acontecer ou ocorrer, o auxiliar não pode ir para o plural, porque se o auxiliar for para o plural, você está cometendo uma inadequação no que diz respeito à norma padrão da língua portuguesa. Você vai se prejudicar num concurso público. Por exemplo, aqui nesse caso que eu coloquei, né? Vai haver
dois grupos, né? Vai haver dois grupos. Veja que eu tenho o vai e o haver. O vai aí é o verbo auxiliar. Haver é o verbo principal. Quem manda é o verbo principal, no sentido de existir, acontecer, ocorrer, haver é impessoal. Então, vai haver dois grupos é a mesma coisa dizer que vão existir dois grupos. O verbo haver faz com que o verbo auxiliar não vá para o plural. Por exemplo, vão haver dois grupos estaria errada numa questão para concurso público. A mesma coisa acontece se você usar o verbo auxiliar dever ou poder. Então, não se deve escrever nem falar, devem haver, podem haver, estão havendo. O verbo haver, nesse caso, ele mantém o seu verbo auxiliar no singular, tá, gente? Ele segue a mesma regra que eu expliquei no começo do vídeo. Então, eu espero ter ajudado de uma forma bem rápida, bem simples. E na próxima semana tem mais dica com a professora Ivana. Participe do meu canal, adicione aí, né? Acione aí o sininho, né? Apertem aí o sininho para vocês poderem saber quando eu coloco o vídeo e vocês me acompanhem. Eu vou fazer esse trabalho com muito amor e muito carinho para todos os concurseiros, para todas as pessoas que amam a língua portuguesa, assim como eu amo. Tá bom? Uma boa noite a todos, ó. Beijo da professora Ivana.